Quadros históricos do PDT publicaram um manifesto contra os rumos da candidatura de Ciro Gomes. Para eles, Ciro não está apenas ajudando o Bolsonaro de maneira indireta. Mais do que isso, ele estaria desvirtuando as posições do PDT. Pois é, eu não gosto de desagradar os ciristas porque sempre sai muito caro para mim. Mas verdade seja dita, o Ciro Gomes andou falando aí até de fascismo de esquerda, que só não horroriza você porque você não é historiador nem cientista político, né? E aí tem um pessoal dentro do PDT que não está gostando muito dos rumos que a campanha do Ciro Gomes tomaram ultimamente. E não, eles não estão chateados com o Ciranha. Antes fosse. Olá, Ana. Pedetistas apoiam um manifesto contra Ciro Gomes, uma candidatura inviável que está atrapalhando. Documento a favor da candidatura do ex-presidente Lula, do PT, será lançado nesta quarta-feira, dia 21. Muito bem, a gente ouviu ali falar de um tal manifesto, né? Esse manifesto foi lido aí com antecedência na live do Luiz Nassif. Vamos lá com o Nassif para ouvir aí um trecho do texto dos pedetistas. 2016 e 2018, um sentido bem desenhado de desenvolvimento. A proposta era avançar ainda mais o legado desenvolvimentista gerado durante os governos petistas. Era uma crítica diplomática, de um aliado que fazia parte do mesmo campo, saudável e equilibrada. Sua posição chegava a animar até mesmo alguns petistas militantes. Durante o ano de 2018, Ciro denunciou a obsessão persecutória de Sérgio Moro contra Lula. Chegou até mesmo a defender atitudes heróicas, como levar o ex-presidente a uma embaixada para solicitar asilo político. Entretanto, por conta das divergências dentro do próprio campo da esquerda, não foi possível garantir a aliança eleitoral de Ciro e Lula. A partir de então, Ciro começa a adotar um tom mais iracundo contra a base petista. Não vamos gerar um desgaste ainda maior com a postura de Ciro, expondo por vezes seu vocabulário chulo nos vídeos e redes sociais. Não é essa a nossa intenção. Porém, cabe lembrar que quem assume o tom polarizador, no pior do sentido do termo, é o pedetista, que agora adota uma postura de ex-companheiro de trincheira. O ano é 2022. Aquele Ciro que conseguia se manter numa sintonia fina com o campo progressista já não existe mais. Se em 2018 a grande maioria da militância trabalhista foi às ruas pedir votos para Fernando Haddad, atualmente vemos infelizmente alguns colegas dizerem que irão votar nulo em um eventual segundo turno. Há outros que pensam em apoiar até mesmo Bolsonaro. Mais do que indignação, ver o Projeto Nacional de Desenvolvimento errar na sua composição tática e estratégica é motivo de muita tristeza e decepção. Diante disso, nós que apoiamos Ciro entre 2016 e 2019, clamamos àqueles que possuem a mesma visão a não vacilarem, apoiando a única candidatura capaz de derrotar o bolsonarismo já no primeiro turno. Não se trata de voto útil, é uma necessidade histórica, algo que, mais uma vez, lamentamos ver Ciro Gomes, uma figura ímpar para pensar o desenho institucional do país, ser incapaz de enxergar essa quadra da história. Diante disso, convocamos militantes trabalhistas e... Parou. Falou quadra da história, eu já sei que houve o Medo e Delírio em Brasília. Isso aí foram palavras que o Pedro Daltro botou na sua boca e, portanto, no seu manifesto. Não tenho dúvida. A menor. Também não tenho embasamento para afirmar isso. Mas estou convicto. Porque eu sou branco, sou careca, é assim que eu sou. Dissidentes a apoiarem o ex-presidente Lula no primeiro turno. Saudações fraternas e brisolistas. Eita, ainda termina com saudações fraternas e brisolistas, porque o PDT é o partido que carrega o legado do celebrado Leonel Brizola, né? Mais celebrado na morte que na vida, né? Nos seus últimos anos ali nem sempre recebeu o respeito que merecia. Ana, tá aí a leitura de um trecho do manifesto. Eu quero trazer agora a fala do João Vicente Goulart, que é filho do João Goulart, que era cunhado do Leonel Brizola. E sim, cunhado é parente, ao contrário do que diz a anedota que envolve o próprio João Goulart e o próprio Brizola. Hoje ele está fora do partido aí que ele ajudou a fundar, mas ele tem muito a dizer para a gente aí sobre os rumos que a campanha do Ciro tomou.
o nosso PDT, como disse o Siqueira Castro, o nosso PDT não é o PDT do Ciro. Ele falou muito bem, o PDT é o PDT do desenvolvimentismo, de uma situação de regulação equilibrada entre capital e trabalho, né, de construção de direitos da sociedade brasileira, dos trabalhadores, de Getúlio, de Jango, de Brizola, de Pasqualino, de Darcy Ribeiro. Então, eu vejo, sinceramente, eu não estou mais no PDT, eu saí nesse momento do PDT, mas eu vejo uma situação difícil. Eu conheço muito bem a construção do PDT, porque participei da sua fundação, e eu vejo uma situação difícil até para o PDT, caso não exista essa vitória no primeiro turno, porque e se não construirmos a vitória no primeiro turno e houver uma tentativa frustrada ou com milícias, com militares, com um cadáver numa praça, que é o que eles estão procurando, levar isso para o segundo turno, o PDT terá uma responsabilidade muito grande nisso. Pô, aí eu choquei, hein? O filho do João Goulart, ele evitou falar a palavra golpe. Vocês repararam? Ele descreveu um golpe, mas evitou a palavra golpe. O filho do João Goulart. E eu entendo os companheiros que estão hoje aqui conosco dizendo, olha, nós temos que construir primeiro o Brasil, depois a gente arrebanha todos os nossos companheiros e diversificamos novamente a nossa luta, a nossa construção ideológica. Então, eu não acredito que o Ciro hoje represente o pensamento trabalhista. Essa é uma impressão minha, uma impressão sincera, e é uma impressão que está nos mostrando isso. Ou seja, um grande homem, um grande estadista tinha que ter consciência, num momento difícil da nossa pátria, de ter uma atitude de grandeza que eu não estou vendo e não vejo que ele terá isso nem no primeiro, nem no segundo turno. Ou seja... Maravilha. Só para informar os nossos espectadores, Siqueira Castro foi secretário do Brizola, tem um papel relevante, é um pedetista histórico. João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart. Bom, tá aí, a gente tinha explicado já, né? Ana, não foi amena a fala dele ali, sobretudo quando ele diz Ciro não representa o pensamento trabalhista. Ele está dizendo ali que o Ciro Gomes não representa o PDT, porque se o pensamento trabalhista não tiver no PDT, eu não sei onde vai estar. Olha, a posição do Ciro tem sido muito complicada, sabe? Desde 2018 já deixou muita gente insatisfeita, né, com a ida, vamos falar, né, com a ida para Paris, embora o pessoal hoje em dia questione, não foi para Paris, ele foi para Portugal. Bom, não faz muita diferença, né? Com o abandono dele, né, do apoio necessário aí ao segundo turno em 2018. Já deixou muita gente ali um pouco decepcionado, mas deu para perceber que muita gente voltou com a intenção ainda de apoiar o Ciro e tem pulado fora do barco, né, porque o que muita gente tem apontado é que dá a impressão de que o Ciro está jogando um jogo longo, né, e está mirando agora já lá na frente, né, numa oposição a um provável governo Lula e numa candidatura ali para 2026, né? Tá olhando ali para o futuro, pensando ser oposição e talvez substituir o bolsonarismo, né, que estaria em declínio. A questão é como, e essa é uma estratégia válida, mas a questão é como substituir o bolsonarismo, emulando o bolsonarismo. É meio que trocar 6 por meia dúzia, e é isso mesmo que a gente quer, e é isso mesmo que a história do Ciro merece, e a história do PDT, né, como a gente está vendo aí nessa conversa. Não sei se eu diria que é isso que nenhuma dessas figuras merece, né? Agora fica um questionamento também
sobre o futuro do Ciro, né? Ouvindo essa conversa, me bateu essa dúvida. Será que ele se mantém no PDT até 2026, diante dessa Trocar de postura... partido não seria novidade para ele. Mas entende? Diante de um posicionamento tão... Isso, desculpa, só acrescentar antes que sabe o que pode acontecer comigo só por dizer isso, né? Não é uma crítica, é um fato. Já mudou de partido e mudou mais de uma vez. Não critico mudança de partido assim, porque é do jogo e é do sistema político brasileiro, né? É muito partido. Não dá para provar 2 ou 3 sabores. São poucos, só 2 ou 3 sabores. São poucos que se mantêm na mesma sigla. Eu acho que poderia vir a acontecer, sabe? Porque o Ciro adotou uma postura, está adotando, né? Tem adotado ultimamente uma postura cada vez mais clara, cada vez mais evidente nesse sentido. E com isso, ele vai firmando a própria posição, mas também se afastando da posição do partido. E esse racha aí pode vir a acontecer, sim.